Amados irmãos, nesses últimos dias, Deus tem falado muito comigo sobre superar limites, sobre romper barreiras, sobre ir além de um platô ou de um teto que talvez nós possamos, você aí, nós todos possamos estar. E é sobre como ir além desse lugar de paralisia que nós iremos falar nessa noite. Então o título da mensagem é: supere os seus limites. Aperte o cinto, porque hoje é uma noite não apenas de instrução, é uma noite de ativação, amém, igreja? Então Deus fará algo conosco em nome de Jesus. A Bíblia, ela é um livro que traz muitas histórias e muitos textos sobre romper barreiras e sobre ir além das circunstâncias. É muito válido eu já colocar isso, gente, no começo, porque por vezes acreditamos que a graça de Deus, a favor de Deus para que a gente venha superar os dias difíceis, mas muitas vezes não acreditamos que a graça para que avancemos nos sonhos que Deus tem para nós. Então é como aquele irmão que acredita que Deus pode abençoá-lo para que ele consiga pagar a conta de luz e ajudá-lo a, enfim, pagar aquele boleto para que a conta de luz ou para que a luz não seja cortada. Mas o mesmo irmão não tem fé para que Deus traga recursos, talvez para um grande projeto que colocou em seu coração. Então escute, igreja, Deus não tem apenas auxílio para o dia mau, mas Deus também tem graça, poder e instrução para que possamos ir além das nossas próprias limitações. E é sobre isso que eu quero falar. O teu Deus, o meu Deus, nosso Deus é grande, gente. E Ele não apenas nos ajuda a superar os dias difíceis, a lidar com o dia mau, mas Ele nos leva além do que nós pedimos ou pensamos. Então, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. E a mulher enferma de Marcos 5 é o primeiro. Marcos 5, 25 a 29 diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que ela tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela então faz isso, e o texto diz: e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Qual era o limite daquela pessoa, ou daquela mulher, ou a circunstância desfavorável? Algo que ela não conseguia, enfim, resolver, era a sua saúde, mas pela fé, ela foi curada. Jesus trouxe a ela o que nenhum outro médico poderia ter dado. Vocês estão aqui ou não? Um outro exemplo, vai lá para 1 Samuel 17 e olha, ou perceba, estude sobre a batalha de Davi e Golias. Golias, gente, era um gigante treinado. O combate deveria ser 1 a 1 e definiria o destino da nação. Golias era tão amedrontador que nenhum soldado teve coragem de enfrentá-lo, mas Davi, o menino que estava de passagem, topou a ideia. 1 Samuel 17, 34 a 36 diz: Davi respondeu: esse servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este servo matou tanto o leão como um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Então, pela fé, Davi fez o que nenhum outro soldado teve coragem de fazer. Deus levou aquele jovem menino até um lugar, ou melhor, levou ele além dos seus próprios limites, e fez com que Golias fosse derrotado. Quer ver um outro exemplo? Vai para Mateus 14, versículos 14 a 21, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dele e curou os seus enfermos.
Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a ele. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então você vê Jesus com poucos pães e poucos peixes, alimentando uma multidão de milhares de pessoas, superando a limitação de recursos disponíveis. Isso mostra que Jesus pode multiplicar aquilo que nós temos. Jesus pode nos levar além das nossas próprias limitações, amados irmãos. Escute, nós precisamos ter fé para que Deus nos leve a voos altos, e não apenas para que possamos sair do buraco. Então, esses são apenas alguns textos ou algumas histórias, dentre outras que a Bíblia traz, tem, expõe, que refletem aquilo que Paulo disse em Efésios 3:20. O que Paulo disse? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Igreja, escute, Deus é poderoso para fazer não mais, nem um pouco a mais, nem muito a mais, mas infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Por quê? Porque o seu poder está à disposição do seu povo. Então eu quero que você saia daqui hoje ativado, encorajado, crendo que Deus pode te levar a romper com os seus próprios limites. Eu quero que você saia daqui decidido a buscar graça. Eu quero que você saia daqui decidido a buscar poder, unção, sabedoria, capacitação, para que você vá além das circunstâncias que te cercam. Então vamos lá, responda você mesmo aí, quais são os limites? Os seus limites hoje. Quais são os seus limites? Talvez seja um limite na área profissional, talvez um limitador financeiro, talvez um limitador de uma habilidade, talvez um limitador na carreira, nos negócios, na família, no ministério, eu não sei. Quais são os seus limitadores? Deus quer que nós rompamos, Deus quer que nós possamos ir além, Deus quer que eu e você possamos viver a totalidade daquilo que Ele tem para nós. Ah, pastor, o meu limitador é o vício. É difícil largar o vício, a bebida, a droga, o jogo, enfim. Escute, irmão, Jesus veio para nos libertar da prisão de todo e qualquer tipo de pecado. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer fazer de você alguém separado para Ele. Ah, pastor, eu não vou além dos meus negócios, porque você sabe, né? Ah, é o governo, ah, é o país, ah, é isso, ah, é aquilo outro. Eu sei, você sabe, mas Deus também sabe, e o Deus que sabe, pode te levar além. Porque nós olhamos muitas vezes e falamos: ah, puxa, só Deus sabe o que eu estou enfrentando, ou puxa, que difícil, olha para a minha vida, olha para as circunstâncias à minha volta, olha, eu já tentei de tudo, eu sei o que esse cenário representa, e esse cenário representa escassez, esse cenário representa falta de avanço, esse cenário representa isso, ou aquilo outro, ok, Deus sabe. Será que você se esqueceu disso? Será que você se esqueceu que Deus não está limitado? Deus conhece as suas circunstâncias e Ele é ilimitado. Nós nos esquecemos disso. Ah, pastor, eu até sonho com o ministério, mas tudo parece tão distante. Querido, Deus tirou Davi do pasto e colocou Davi no trono. Eu vou repetir, é para você dar uma glória a Deus bem alto aí.
Deus tirou Davi do pasto e colocou Davi no trono. Eu estou falando de você. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou. Ele colocou um projeto no seu coração, Ele colocou dons e habilidades dentro de você, e Ele espera que você creia em caminho, em direção a tudo aquilo que Ele tem. Se você crer, dá um glória, faz alguma coisa aí, dá uma salva de palmas a Jesus. Ele é digno, aleluia. Então vamos lá, igreja, a gente precisa se mexer. Olha o que o salmista diz, Salmo 113, 7 e 8. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Escute, esse texto mostra o que Deus faz, mas ele também mostra a nossa medida de fé. Põe o versículo 7, o verso 7 primeiro. Muitas vezes nós temos fé para que Deus nos tire de uma situação difícil. Eu creio, Deus vai me ajudar a superar. Eu estou desempregado, eu estou triste, eu estou em depressão, eu estou abatido, eu estou frustrado. Ei, Deus pode te tirar, Ele pode te fazer superar essa depressão, essa crise de ansiedade. Ele pode abençoar você, te ajudar a pagar as suas dívidas, enfim, Ele pode te ajudar a sair do lugar difícil que você está. Mas Ele é Deus, e Ele pode te levar além, porque Ele é o Senhor. Põe verso 8 aí, que nos faz sentar ao lado dos príncipes. Vocês estão aqui ou não? Então, igreja, vamos lá, está na hora de a gente subir o nível de fé, está na hora de você crer que Deus trabalha a despeito das circunstâncias. Amém ou não? Agora, vamos alinhar uma coisa aqui. O evangelho, obviamente, não é uma mensagem cujo fim é a exaltação humana. O evangelho não é uma mensagem de que Deus vai fazer com você tudo aquilo que você deseja. A vida com Deus, as disciplinas espirituais, a fé, não é um mecanismo de manipulação espiritual para que possamos atrair tudo aquilo que nós queremos. Por quê? Porque Deus é Senhor, e Ele não pode ser manipulado para que os prazeres humanos sejam satisfeitos. Tudo bem? Então, Deus não é a nota de $1 na carteira, não é um objeto de sorte. Eu vou buscar Deus, por quê? Porque, puxa, se eu buscar Deus, Ele vai me fazer viver isso. Se eu buscar Deus, Ele vai me fazer viver aquilo. A nossa relação com Deus tem que ser sincera, e o objetivo primordial é adorá-lo, é honrá-lo, é servi-lo independente das circunstâncias, e não usá-lo apenas como um degrau rumo à nossa própria vontade. Tudo bem até aqui? Nós precisamos entender isso. Contudo, eu não posso esquecer que Deus, em sua bondade, pode me levar a viver além do que aquilo que eu imaginei um dia. Se os meus sonhos e os meus projetos, para o meu negócio, para os meus negócios, para a sua carreira, o que quer que seja, não se cumprir, isso não pode mudar a tua fé. Isso não pode fazer com que você ame mais ou menos a Deus. Isso não pode impactar a tua vida espiritual, a tua devoção, como você serve a Deus, enfim. Mas eu preciso crer que Deus é poderoso para me levar a viver algo que eu sequer imaginei. Eu preciso acreditar que Deus pode me levar além dos limites que nós mesmos impusemos a nós. Deus é poderoso. Pastor, mas Jesus não disse que nós passaríamos por tribulações ou por aflições? João 16, 33, sim. Mas o mesmo Jesus disse em Marcos 11, 23, em verdade lhes digo que, se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, amados irmãos, eu posso não ter vitória em todas as batalhas, mas eu sei que há um poder à minha disposição para que a vontade de Deus se cumpra em sua totalidade. Então, igreja, creia, insista, persista, não caminhe pelas circunstâncias, supere seus limites. Então, Jesus aqui, ele usa de uma hipérbole, ou ele faz um exagero nesse texto que nós lemos. Se você disser a esse monte, levante-se daqui, vai para lá, ele está falando de forma
exagerada para mostrar o quê? O imenso poder que Deus tem. O que Jesus está tentando mostrar a mim e a você é que aquilo que é impossível, aquilo que é difícil demais, pode ser realizado segundo a sua vontade, pela fé. Isso pode ser feito. E quais são as impossibilidades na sua vida? Uma enfermidade? Talvez um salto na carreira, eu não sei, que Deus prometeu. Talvez é você ver se cumprindo uma chamada que o Senhor colocou em seu coração. Talvez um recurso para que você viva um projeto. Ei, escute, Deus tem poder para isso. Deus pode fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos. E a Bíblia, escute, o impossível se tornando real é uma das máximas bíblicas de Gênesis e Apocalipse. Deus é o Deus que faz o impossível. Deus é o Deus do sobrenatural. E às vezes a igreja quer racionalizar tanto a coisa que nós esquecemos da essência do evangelho, que é o quê? A sobrenaturalidade. É isso. A sobrenaturalidade. Veja a criação, sobrenatural. Veja tantas coisas, sobrenaturalidade. Olha a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Quantas vitórias Deus não trouxe por meio do sobrenatural? Vamos além? Olha para o nascimento de Jesus, ou para a concepção de Jesus. Em Lucas 1, o anjo aparece para Maria e comunica que ela ficaria grávida do Messias. Só que havia um problema nisso tudo. E o problema é o paradoxo de Maria, ou aquilo que Maria expõe e responde ao anjo. Pergunta ao anjo, versículo 34 de Lucas 1. Então, seu anjo, ela pergunta, né? Como que vai ser isso? Porque eu nunca tive relações com homem algum. Então, você está entendendo? Chega e fala, você vai conceber o Messias. Uau! Mas como, seu anjo? Eu nunca. E aí? Como que eu vou ficar grávida se eu nunca tive relações com um homem? E essa pergunta de Maria, por mais óbvia que ela possa parecer a você, é o paradoxo que muitos de nós temos nas circunstâncias particulares da nossa vida. Deus te dá uma palavra, Deus te dá um projeto, Deus fala com você, e você diz, Deus, espera aí, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoas, eu não me sinto capaz, e nós expomos diante do Senhor as nossas limitações. Então o anjo responde, versículo 35, o Espírito virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo fará isso. Ei, escute, é o mesmo Espírito que te chamou, é o mesmo Espírito que te convence, ei, é o mesmo Espírito que te dá dons, ei, é o mesmo Espírito que opera, que traz sobre nós poder, para que possamos ir além. E por isso que nós vemos no versículo 37, o clímax desse relato, que diz assim, porque para Deus não há nada impossível. Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Eu vim aqui nessa noite para dizer a você, a mim mesmo e a nós, que a realidade, a impossibilidade será dobrada pela fé, ela se prostrará diante do poder do Altíssimo, e nós veremos o sobrenatural acontecendo em nossas vidas. Se tem um crente aí, dê uma salva de palmas a Jesus. Ele é fiel, Ele é poderoso, aleluia. A igreja, escute, Ele é aquele que desfaz a sentença dos médicos. Escute, Ele é aquele que traz alegria em meio à dor e ao luto. Ele é aquele que abre, que escancara as portas que estão fechadas. Ele é aquele que tira você das malhadas e te coloca no trono. Ele é aquele que traz provisão e muda a sua realidade financeira. Escute,
Deus é maior que as suas impossibilidades. Deus é maior do que os limites que você ou as circunstâncias impuseram a você mesmo aí. Deus é maior que os paradoxos da vida. Escute, eu quero que você saia daqui crendo nos sonhos de Deus para a sua vida. Você precisa sair daqui com a sua fé renovada. Olha para o irmão do lado, sacode ele e fala: é hoje que Deus vai visitar você. É hoje que você sairá daqui renovado. Pelo amor de Deus, igreja. Creia. Dá para ir mais um pouco aqui? Paulo diz algo muito interessante aos Filipenses. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Obviamente, o contexto desse versículo, ele fala em essência sobre desenvolver a salvação. Se você voltar um versículo, e se você der uma olhada ali no contexto, você vai perceber. Então, Paulo está falando aqui aos Filipenses sobre santificação. Porém, o conceito que nós absorvemos, que nós entendemos aqui é o seguinte: o Espírito Santo estimula em nós o desejo e a vontade do Pai. Escute, quem gera em você o convencimento para a santidade é o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que gera em você um sonho, um desejo, um projeto, um chamado. É o mesmo. O contexto aqui é santificação, o contexto aqui é progredirmos na nossa salvação. Só que o mesmo Espírito que te convence do pecado, da justiça e do juízo, e te purifica, é o mesmo Espírito que te guia para a vontade do Pai. É esse mesmo Espírito que o mesmo Paulo fala lá em 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Ele está falando sobre dons. Então o que eu estou querendo te dizer? Me escute. O Espírito Santo é aquele que fala conosco. O Espírito Santo é aquele que coloca em nosso interior sonhos e projetos, desejos, obras. Talvez Deus colocou um projeto de empreender no seu coração. Talvez Deus colocou uma chamada com crianças, uma chamada para pregar, uma chamada para cantar, uma chamada para interceder, uma chamada na área social. Eu não sei, se Deus colocou, Ele vai te capacitar para que isso se torne uma realidade. Então esse Espírito que opera o querer, mas é o mesmo Espírito que opera o realizar. Então, como eu disse, por mais que o contexto de Filipenses 2,13 seja progredir na santificação, é esse Espírito que coloca o querer, o desejar de santificar, é o mesmo que te ajuda a se santificar. Só que esse conceito é o mesmo para outras coisas. É Deus que colocou esse sonho no seu coração aí, esse projeto. E o mesmo Deus que colocou esse sonho, esse projeto, é o Deus que vai te habilitar para que você viva aquilo que Ele tem. E é justamente por isso que Jesus disse, João 14:12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Então você está entendendo a dinâmica? O Espírito coloca em nós o desejo de fazer obras iguais ou maiores que a de Jesus. E por que nós podemos fazê-las? Porque Jesus foi capacitado pelo Espírito. Lembre-se, Ele abriu mão de sua glória. Ele não veio aqui como Deus no que diz respeito ao poder. Ele abriu mão da sua divindade nesse aspecto. Ele foi dependente do Espírito de Deus, e é por isso que nós podemos fazer obras iguais ou maiores, porque nós também dependemos do Espírito. Nós também podemos e devemos ser ungidos pelo Espírito, para que possamos fazer essas obras. Vocês estão aqui ou não, igreja? Então, Efésios 3:20, é o texto-chave para hoje. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios, que capítulo que é? 3, que versículo? Aumenta o retorno para mim, que já estou ficando sem voz, estou gritando muito hoje, aleluia.
capítulo 3, versículo 20. Só que, se você voltar para o capítulo 1, versículos 18 e 19, você vai ver aqui uma oração que Paulo faz, que revela também esse aspecto do poder de Deus. Olha o que Paulo diz: eu peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam a esperança da vocação de vocês, a riqueza da sua glória e da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. O que Paulo está dizendo aqui é: ei, irmãos de Éfeso, eu oro por vocês, eu oro para que vocês entendam, percebam que o poder de Deus está à disposição de vocês. Perceba, a obra que Deus confiou a vocês não é uma obra, ou ela não deverá ser feita por meio da sua própria habilidade. Você não depende de si. Abra os olhos, igreja. O poder de Deus está sobre vocês, Paulo está dizendo. Isso fala sobre nós. Só que esse poder é tão magnífico, que no versículo 20, Paulo explica sobre quão incrível e maravilhoso ele é. E ele fala, ó, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Você consegue compreender o poder que está à nossa disposição? E aí nós ficamos presos nos nossos limites, nós ficamos presos nas circunstâncias. E aí, amados irmãos, Paulo, ele aqui chega para mim no clímax desse texto. Olha o que diz na sequência, versículos 22 e 23. Ele conclui: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está deixando claro que a plenitude de Cristo pode e deve ser vista na igreja. Escute, a igreja é aquela que reflete o poder de Cristo aqui. E sabe quem é a igreja, amados irmãos? Nós somos a igreja, o corpo, a coletividade. Paulo está falando, ei, há um poder sobrenatural à nossa disposição, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu oro para que vocês, Efésios, abram os olhos, percebam e tenham a revelação de que esse poder está à sua disposição, e que Jesus, aquele que está acima de todo principado e potestade, colocou os seus filhos junto com ele, nesse lugar de autoridade, e deu à igreja a comissão e a autoridade para que libere o poder na terra. Ei, igreja, pelo amor de Deus! O problema é que muitas vezes nós ficamos presos às circunstâncias e esquecemos o tamanho do nosso Deus e aquilo que Ele nos deu. Paulo está falando que a igreja é aquela que deve manifestar esse poder incrível no mundo. Eu já disse, repito, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É por meio da igreja que o Senhor estabelece a sua vontade na terra. É por meio da igreja que o Senhor alcança vidas. A igreja é a extensão do ministério de Jesus na terra. Quando você entende o tamanho desse poder, você entende o porquê Ele nos comissionou a fazer obras iguais ou maiores. Você entende porquê que Ele nos chama de sal e luz. Você entende por que Ele nos mandou desfazer as obras do diabo. Por quê? Porque esse maravilhoso poder está sobre nós. A pergunta que eu te faço então é: você crê? De verdade você crê? Que Deus pode liberar isso sobre nós para que possamos viver tudo aquilo que Ele tem? Você crê que Deus pode liberar o poder sobre você para que você cumpra a sua chamada? Para que vidas sejam alcançadas? Para que o teu ministério seja frutífero? Para que você veja a boa mão de Deus na sua família, nos seus negócios, na sua carreira, enfim? Para que dessa forma o seu propósito se cumpra e vidas sejam tocadas? Gente, nós precisamos crer nisso.
Então não sei se você está estagnado em alguma área da sua vida. O que eu sei é que o poder de Deus pode nos levar a romper, pode nos levar além do local que nós estamos. Vocês estão aqui ou não? Passada essa introdução, nossa, vou terminar então, achei que vocês iam falar, uau, tem mais. Passada essa introdução, aleluia, obrigado. Brincadeiras à parte, pastor, como que eu faço isso? Eu entendi o conceito é muito legal. Agora, como que eu trago isso para a minha vida? Me dá aí um passo a passo, me dá aí algumas dicas, me ajuda, porque eu preciso chegar lá. Primeira coisa que você precisa é aprender a crer. Nossa, pastor, como assim? Aprender a crer. Porque muitas vezes nós acreditamos que Deus pode fazer, mas nós não temos fé suficiente de que Ele pode fazer nas nossas vidas. E aí você vive o evangelho conceitual. Ah, Deus é poderoso para fazer. Mas quando você vai aplicar isso na sua vida, você não crê mesmo. Então o que Jesus quer é que eu e você possamos aprender a crer de verdade. O problema, gente, está nas lentes com as quais nós enxergamos os desafios. Quem usa óculos sabe, ou usa lente, se tiver sujo, se teu óculos estiver sujo, você não vai enxergar devidamente aquilo que está diante de você. E a dinâmica da fé, ela é parecida. Se os padrões bíblicos dentro de nós estiverem sujos, desajustados, fora de lugar, nós não teremos uma fé que produz milagres. Na verdade, nós teremos uma fé em falta, ou nós teremos até, dentro de nós, incredulidade. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar por meio da palavra. Por isso que ela ajusta as lentes que estão diante dos nossos olhos. E tudo isso, ou melhor, a maneira com que nós pensamos e enxergamos, esses padrões dentro de nós, eles são determinantes para nós vermos os milagres ou não. Pastor, como assim? Me explica, te explico. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6, diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãos não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Então perceba, eles estavam diante do Messias, mas eles enxergavam, sabe quem? O filho da Maria. O filho da Maria. Eles viam Jesus, eles não viam o Cristo, Jesus. Porque Cristo era um título. Ele era ungido, não era o nome. Só que eles viam o natural Jesus. Eles não viam o Filho de Deus. Então, a lente com as quais eles enxergavam o Senhor fez com que eles fossem impedidos de ver um milagre. E às vezes, diante das circunstâncias, nós estamos assim. A gente crê no Jesus. Estou falando de uma maneira que você vai me entender aqui. Ah, eu creio em Deus. Ah, eu creio. Ah, Ele pode fazer. Mas você não crê que Ele pode fazer algo na sua vida mesmo. Você não crê que Ele pode mudar você. Você crê e se maravilha com o testemunho na vida do irmão. Mas não acredita que você pode ser o cara que vai dar o testemunho daqui a um tempo. Então nós precisamos enxergar as coisas devidamente. Os óculos do povo de Nazaré eram óculos de incredulidade.
Agora, quando você vai para o centurião, Mateus 8, 5-8, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o centurião se aproximou dele implorando: Senhor, meu servo está na minha casa, olha lá, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu vou lá curar ele. Mas o centurião respondeu: eu não sou digno de recebê-lo apenas em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, o meu servo será curado. Irmãos, o cara teve fé de que Jesus ia liberar uma palavra, e o cara ia ser curado lá, onde ele estava. E não era nem uma oração no WhatsApp. Jesus, manda um zap aí. Ô servo, centurião, receba a cura em meu nome. Receba. Aí o cara levanta. Não era vídeo chamado, irmão. A palavra. E o resultado, o cara foi curado à distância, irmão. O que determinou isso? O que o texto mostra com clareza? A fé. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem? Porque nos falta fé. Você crê que Deus pode fazer, mas não acredita que Ele vai fazer. Você acredita que Ele tem poder para fazer, mas não acredita que Ele fará. E são coisas totalmente diferentes. Então sabe o que precisa mudar? Não são as circunstâncias, mas sim a nossa perspectiva. Então você vai sair daqui hoje voltando a crer, talvez como você cria antes. Você vai sair daqui você vai sair daqui crendo que Deus fará o impossível na sua vida, cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu, amém ou não? Então creia de verdade. Essa é a primeira lição, é sobre fé. Segunda lição, prática, aqui, algo prático: desenvolva as suas habilidades. Faça a sua parte, desenvolva o seu dom, melhore aí quem você é. Olha o que Paulo fala para Timóteo, gente, 1 Timóteo, eu não sei qual é o capítulo que eu não coloquei aqui, mas você vai achar isso, 4, isso, 1 Timóteo 4, 14 e 15, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Então Paulo está falando para Timóteo: não seja negligente, use o seu dom, não seja omisso, use o seu dom, desenvolva o seu dom, seja um bom administrador do seu dom, para que as pessoas vejam o progresso na sua vida. Isso fala de uma responsabilidade que nós temos. Deus te chamou para quê? É claro que, em essência, todo o nosso chamado diz respeito a adorar, e todo o nosso chamado diz respeito a alcançar vidas. Tudo que você faz, independente da área, do setor, tem a ver com adorar a Deus e com abençoar vidas, alcançar vidas, tocar vidas, a grande comissão. Agora, falando especificamente daquilo que você faz, eu não sei para que Deus te chamou, qual a atividade. Às vezes é para você empreender, às vezes você vai ser um pastor, eu não sei o que Deus te chamou para fazer. A área que você atua, eu não sei. Mas o que eu sei é, você tem responsabilidade de desenvolver isso que o Senhor colocou em suas mãos. Às vezes você não está vendo um avanço, porque você não está desenvolvendo isso. Olha o que Paulo fala, Pedro 1 Pedro 4,10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Nós precisamos administrar bem a graça que nos foi dada, o dom que nos foi dado, a unção que nos foi dada. A pergunta que eu te faço é: você tem feito alguma coisa para superar os seus limites, ou você está de braços cruzados? Puxa, eu preciso ver uma mudança na minha vida financeira. Tá, o que você está fazendo para isso?
Pastor, preciso ver meu negócio mudar. Você está mudando? Você está saindo do lugar? Porque você está tentando, irmão, talvez, manter tua locadora de vídeo aberta. E hoje o povo é streaming. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você está brigando com Deus. E na verdade Deus está falando, ei filhão, passou a fita, vai. Desenvolva. Mude. Faça algo diferente. Algumas perguntas para você aí. Quando foi a última vez que você fez um curso? Se capacitou? Quando foi a última vez que você afiou o seu machado aí, irmão? Ai, minha empresa não sai do lugar. Tá, você buscou alguém para te ajudar? Ah, não. Então, irmão, não queira mudar. Ah, pastor, não tenho dinheiro para fazer uma consultoria. Joga lá, youtube.com e tenta fazer alguma coisa. Pastor, quero prosperar, minha vida não muda. Seja fiel nos dízimos das ofertas. Seja fiel a Deus, preencha ou perceba as lacunas na sua carreira e se capacite. Eu sempre compartilho com vocês aqui, quando eu mudei de São Paulo para o Paraná, eu fazia parte do departamento jurídico de um banco, não tinha vaga no jurídico, eu fui para uma agência. Em 3 anos eu estava indo para a 3ª promoção, e eu nunca havia trabalhado com vendas antes, porque você ser gerente, além de você gerenciar, enfim, boa parte do seu, como bancário, é você vender. O que eu precisei fazer? Me capacitar, irmãos. Clamava, orava, pedia graça a Deus, mas me esforçava. Eu te pergunto, você está se esforçando? Parece algo simples, mas o cara quer ser um grande pastor usado por Deus, mas ele não quer ler a Bíblia. Ele quer ter unção, mas não quer jejuar. Ele quer ser um instrumento de Deus na adoração, mas ele não faz nenhuma aula de graça na internet. Vou falar agora. Agora eu vou tomar água, vou falar. Fiquei nervoso agora. Estou brincando. Você quer o quê? Você precisa desenvolver as habilidades que Deus te deu. Você precisa se tornar melhor. Você não pode parar no tempo. Ah, pastor, mas eu sei que eu preciso ou estudar, ou fazer um curso, ou fazer algo para sair do lugar, mas não tenho condição, não tenho dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você experimentou orar? Como assim, pastor? Irmão, quando você queria aquele rodão para o seu carro, vou falar, hein? Eu falei. Você orava, Deus, eu preciso daquele som no meu carro. Como eu vou te adorar na rua, Deus, se o som é ruim? Deus precisa de um carro com direção elétrica, meu Deus, ar-condicionado do ano, e orava. Pode ser uma SUV, Senhor, que o Senhor levante o irmão para pagar o IPVA, aleluia. E Senhor, estou solteiro, prepara para mim uma varoa de Deus ungida, que o pai é dono de posto de gasolina, Jesus. Irmão, se orava pelas coisas mais malucas. Agora, quando é para afiar o machado e sair da zona de conforto, eu não tenho dinheiro. Vou tomar uma água para dar tempo de você pensar. Mais uma água para você pensar de novo. A grande questão é, será que você está disposto a sair do lugar? Porque se Deus quer que você supere seus limites, o mesmo Deus que pode derramar unção e derramará, é o Deus que trará em suas mãos tudo aquilo que é necessário para que você possa ir além. Mas a pergunta é, você
quer. Então a gente tem que deixar o comodismo de lado, amém ou não, gente? Então, por favor, cresça, desenvolva, vá além, amém ou não? Terceira e última dica para a gente ir para o final: ore, ore, ore e ore. Sabe por que às vezes o cara não tem a oportunidade, não tem o recurso, não vai além, não vê o sobrenatural? Porque ele não ora. O cara tem uma promessa, ele acha que a promessa vai simplesmente chegar, porque Deus falou. É como se você chegasse para o teu filho e falasse: ei filho, eu tenho um presente aqui para você, ó, está aqui. E ele está lá no quarto dele, você fala: filho, vem buscar o presente aqui na sala. E ele fica lá esperando o presente, ele está com o presente na mão. Ele está lá de um lado, você está do outro. Não vai chegar, irmão. Por que eu estou te falando? Escute, olha o que Jesus disse, Mateus 7, 7 e 8, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Todo que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então viver aquilo que Deus tem, demanda pedir, orar, clamar. Logo eu entendo que a ausência de oração me impede de acessar aquilo que Deus tem. Eu te pergunto, você tem orado? Você tem buscado? Você tem clamado? Você tem pedido? John Wesley disse: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração fervorosa. Tiago disse, Tiago 4:2, nada tem, lá no final do versículo 2, porque não pedem. E aqui nós vemos dois extremos, escute, isso é muito importante. Você pode dizer assim para mim: ah, pastor, eu não creio muito nesse evangelho que eu peço, parece que a vida espiritual ou as orações é um mecanismo para Deus sair me dando as coisas. Esse é o extremo que está equivocado. Ok? Não, a minha vida com Deus é uma vida de contemplação, de questões puramente espirituais, como se viver aquilo que Deus tem em outras áreas não fosse espiritual. E de outro lado nós vemos pessoas que tratam Jesus como um objeto de sorte. Minha relação com Deus é para ter coisas, e o outro é: minha relação com Deus não envolve coisas. Ei, escute, você não pode estar lá, nem aqui, você precisa estar no meio. Porque quando você entende que você é filho de Deus, você entende que como filho você tem acesso à presença do Pai, você entende que você tem acesso ao coração do Pai, você entende que o relacionamento com o Pai, independente das circunstâncias da sua vida, é o principal. Mas você também entende que, porque Ele é o seu Pai, Ele te abençoa. Você entende que porque Ele é o seu Pai, Ele se alegra em te abençoar. Nós lemos aqui, Mateus 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batem a porta será aberta. Só que ele segue, olha lá, versículo 9 a 11, ou quem de vocês, se o filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, Jesus diz, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. A tua relação com Deus não é uma relação de manipulação para que você tenha tudo o que você quer, mas ela também não é uma relação onde você exclui as bênçãos que Deus pode te dar. Na verdade, a tua relação é com o Pai, e o Pai é aquele que se revela, o Pai é aquele que fala com o Filho, o Pai é aquele que tem prazer na presença do Filho, o Filho tem prazer na presença do Pai, o Filho é aquele que permanece na casa do Pai, independente das circunstâncias. Mas o filho é aquele também que tem herança, é aquele que recebe o favor do Pai, é aquele que recebe a bênção do Pai. Escute, você é filho de Deus, Deus ama te abençoar. Nós não podemos reduzir
ou transformar a relação de Deus conosco em algo puramente humano. Só que o paralelo que o Senhor nos mostra, ele é claro. Se vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, mesmo sendo maus, imagine Deus, quantas coisas Ele não pode dar. Então, parte da oração é para que nós possamos, enquanto filhos, receber aquilo que o Pai tem para nos dar, na área espiritual, mas em outras áreas. Porque a glória de Deus se revela também nessas coisas. Deus abre uma porta para você crescer profissionalmente. Deus faz algo impossível lá no seu negócio. Deus faz algo que, puxa vida, era difícil na sua carreira. As pessoas vão olhar e vão falar, cara, como que esse cara chegou lá? Você vai testemunhar do poder de Deus na sua vida. Vocês estão aqui ou não? Então, escute, Jesus estabelece um princípio na oração do Pai Nosso, versículo 6 de Mateus 6. O Pai que vem em secreto, Ele te recompensa. Então a oração, ela produz recompensa. Então a oração, Lutero falou algo mais ou menos assim, nos seus ensinos, é colocar-se à disposição de Deus para nos abençoar. Por isso que o propósito da oração, já falei isso para vocês alguns cultos atrás, eu estou terminando aqui, não é meramente informativo. Versículo 8 de Mateus 6 diz que Ele sabe tudo o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Deus sabe o que você precisa. Na sua saúde, na sua família, na sua vida espiritual, no seu ministério. E por que Ele nos manda orar? Porque a oração é o meio pelo qual nós recebemos aquilo que o Pai tem para nos dar. Temos experiências espirituais, mas também recebemos as bênçãos para o nosso lar. É onde nós temos encontros poderosos com o Senhor, mas é onde também nós destravamos no nome de Jesus aquilo que está talvez travado. Oração é como uma chave espiritual que abre portas. Então, amados irmãos, se nós queremos romper limites, nós precisamos orar. O que Deus tem para fazer na sua vida não será automático. Nós vemos aqui no momento das ofertas, Jesus nos ordena a não andarmos ansiosos acerca das nossas necessidades, sim ou não? Só que o mesmo Jesus que diz, não ande ansioso pelas suas necessidades, é o Jesus que ensinou no versículo 11 de Mateus 6 a pedir pelo pão de cada dia. Olha que coisa. Então no versículo 11 ele diz, peça pelo pão de cada dia. No versículo 25 ele diz, não ande ansiosos. Ou seja, por meio da oração, como Paulo diz, que você apresenta as suas petições diante de Deus, você apresenta as suas necessidades, então o Senhor guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, escute, estou terminando. Oração é uma das chaves para que nós possamos superar limites. Então você vai sair daqui hoje, e você vai sair decidido a fazer 3 coisas. Primeiro, a crer de verdade, a parar com a fé meia boca. E você vai lutar contra os pensamentos que vêm à sua mente. Você vai lutar contra os sentimentos que tentam encontrar espaço no seu coração. Você vai lutar, você vai declarar a palavra, você vai permitir que a sua mente seja transformada, você vai governar sobre as suas emoções. Você vai aprender a crer de verdade. Mas você vai sair daqui também, aproveitando, você já vai estar levantando a sua cadeira e você vai fazer alguma coisa para sair do lugar. Ok ou não? Se precisar estudar, você vai estudar, fazer um curso, você vai fazer, você vai desenvolver, você vai sair da sua zona de conforto. O que eu preciso fazer na minha carreira, na minha família, na minha vida espiritual, para superar os limites? Você vai se desenvolver. Porque a fé sem obras, ela é morta. Não adianta você falar que você crê e você não fazer nada. Agora, além de você fazer o natural, que é essa parte sua de se desenvolver a si mesmo, você vai orar até que a vontade de Deus se cumpra. E você vai orar, você vai clamar, você vai pedir, você vai atrair aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E assim, amados irmãos, nós veremos se rompendo aquelas barreiras que nos impedem de ir além. Amém ou não?
E eu fecho com Efésios 3, versículo 20, põe para mim aí de novo. Efésios 3, versículo 20. Aquele que é poderoso, ele está exclamando aqui, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus.